Olá, estamos de volta então para continuar a nossa conversa sobre a relação entre o perito e o assistente técnico do ponto de vista da psicologia, abordando agora o segundo ponto, que é, já que tem que haver colaboração entre os dois profissionais, é bom que exista, né? Como ela aconteceria, né? Isso exigiria que estivessem presentes ao mesmo tempo num procedimento de avaliação. Lembrando que o primeiro ponto, né, que eu abordei nessa conversa foi sobre foi um conjunto de questões, né, que eu trouxe sobre o que seria imparcialidade ou parcialidade. São profissionais de natureza distinta, atribuições distintas, que tendem inclusive a entrar em rota de colisão, certo? Se um é de confiança da parte, ou da confiança do juiz, um está isento da suspeição e o outro não está isento, a gente tem um confronto aí, um campo aí mais difícil de combinar, certo? Então, vejam, por exemplo, eu vou remeter aqui novamente ao PowerPoint, no artigo 446 do Código do Processo Civil, CPC. E diz aqui, na segunda parte aqui, o perito deve assegurar aos assistentes das partes, né, o assistente técnico, o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação comprovada nos autos com antecedência mínima de 5 dias. Né? Então, voltando aqui, parece haver um entendimento, segundo o CPC, mas vejam bem, aqui não está falando só do psicólogo, está falando do perito, assistente técnico, em qualquer área, né? Parece trazer o entendimento de que ambos os profissionais, ou pelo menos o perito, ele deve colaborar e permitir que o AT possa estar presente durante o exame, quer dizer, durante a avaliação. Tá? O que vai de encontro, se a gente for procurar, a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que dispõe sobre a relação entre o perito e o assistente técnico, que é a resolução 008/2010, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no PowerPoint, passando pelos questionamentos, e aqui, CFP número 008/2010. O artigo 1º. O psicólogo perito e o psicólogo assistente técnico devem evitar qualquer tipo de interferência durante a avaliação, que possa prejudicar o princípio da autonomia teórico-técnica e ético-profissional e que possa constranger o periciando durante o atendimento. Quer dizer, já tem um entendimento diverso do que a gente acabou de ver no CPC. Tá? Lembrando que essa resolução ela é anterior à lei, mas que a forma é a resolução que ainda temos que rege essa relação entre o perito e o assistente técnico. Continuando. O artigo 2. O psicólogo assistente técnico não deve estar presente, aqui é bastante claro, né? Durante a realização dos procedimentos metodológicos que norteiam o atendimento do psicólogo perito e vice-versa, para que não haja interferência na dinâmica e qualidade do serviço realizado. Né? Então já temos aqui, voltando, né, uma questão, né, que envolve, né, a resolução, que tem uma perspectiva bastante diversa do que tende a ser compreendido a partir do CPC. Para poder justamente engrossar esse caldo, né, eu vou trazer para vocês duas publicações, 3 na verdade, 2 do TJ do Rio de Janeiro. Tá? E vocês vão encontrar aqui, na verdade, no PowerPoint, se chama Aviso 14/2002, certo? Eu queria só fazer a ressalva, porque como essa questão entre o assistente técnico, voltando para mim, né, o assistente técnico, o perito, é uma relação que traz muitos problemas para os psicólogos que estão distribuídos pelo país inteiro, certo? Eu queria só chamar a atenção que esses 2 avisos do Rio de Janeiro, por exemplo, foram provocados por situações acontecidas. Então, se eu não me engano, a primeira resolução, que é mais antiga, que eu vou apresentar para vocês já, né, foi provocada por um grupo, se eu não me engano, por um grupo de juízes de família, que é uma área bastante, né, complicada, né, e o segundo aviso, que já vou apresentar a vocês, foi provocada, né, por psicólogos que enfrentaram essa situação e suscitaram dúvidas, né, para que a administração do tribunal se manifestasse.
e vocês vão ver que de uma forma muito interessante, da forma interessante com que a própria administração se posicionou em relação a essa questão. Então vamos voltar aqui ao PowerPoint, né? Aviso 14 de 2002 do TJ do Rio de Janeiro. É vedada a presença do advogado de qualquer das partes das entrevistas realizadas pelo assistente social e ou psicólogo com o objetivo de realizar o estudo social e psicológico determinado pelo juiz. Tá? Tem outros pontos aqui que a gente vai passar mais rapidamente, tá? Mas aqui não fala propriamente da presença do AT, mas já do advogado. Tá? Lembrando que é um aviso um pouco mais antigo, 2002. No PowerPoint seguinte, 3. Alegações gratuitas de parcialidade feitas para advogado ao contestar o parecer social psicológico não implicarão na intimação do assistente social e psicólogo para se defender em audiência de instrução e julgamento. Né? 4. Se o juiz, vamos ler ela toda, apesar de que alguns pontos fogem ao nosso tema central, mas acho que vale a pena apresentar e conhecer e torná-la pública. Né? Se o juiz, o MP, ou a parte necessitarem de esclarecimentos quanto ao laudo apresentado pelo assistente social e ou psicólogo, formularão objetivamente quesitos a serem respondidos por escrito ou, se necessário, em audiência, para o qual deverão estes ser regularmente intimados. Né? 5. Os assistentes técnicos de qualquer das partes, profissional de serviço social e psicologia, poderão ter acesso aos procedimentos metodológicos, entrevistas, visitas, né, realizadas pelo assistente social e psicólogo do juízo, sem, contudo, neles intervir, sendo facultado ao mesmo assinar o laudo conjuntamente. Isso daqui, vamos considerar o seguinte, é um aviso antigo, talvez isso já tenha sido revisto, porque não caberia, né, não faz muito sentido que esse laudo seja assinado conjuntamente, né? E também não é muito claro, quer dizer, né, não pode haver intervenção, mas assim, poderia estar presente, mas sem intervir, então não responde muito à nossa inquietação aqui, né, sobre o problema mais concreto, né, se ambos profissionais devem estar presentes numa avaliação. Né? E muito bem, o item 6, para encerrar aqui esse aviso, recomenda-se que os pareceres elaborados pelo assistente social e psicólogo contenham indicação de soluções de ordem assistencial ou psicológica para cada caso concreto, bem como dos meios e instituições capazes de implementá-las, né? Que é uma orientação muito interessante. Bom, então vejam que esse aviso talvez não tenha respondido inteiramente ao nosso problema, mas eu vou agora apresentar a vocês um outro aviso publicado anos depois, quer dizer, mais recente, pelo próprio tribunal, em que deixa clara essa questão sobre a copresença ou não dos dois no procedimento de avaliação. Então vamos voltar aqui para o PowerPoint novamente, tá? CGJ 1247 de 2016. Vejam, é posterior ao Código de Processo Civil. Traz uma quantidade de informações, né? A gente não vai poder se deter nelas, enfim, né? Mas está aqui publicada, tá? É vedada a participação do psicólogo em diligências de busca e apreensão, muito bem. É vedada a realização de atendimento às partes visando psicoterapia, muito bem, excelente. É vedada a realização de acompanhamento de visitas fora do local de trabalho ou em horário diverso do expediente. Vejam que interessante, é muito interessante que o tribunal, a administração do tribunal tenha publicado uma resolução dessa, não é exatamente uma resolução, um aviso, e seria muito interessante o psicólogo que está em outro tribunal, em que não tem esse tipo de posicionamento, possa provocar a administração para proteger o seu trabalho. Tá? Muito bem, recomendo-se evitar a participação de psicólogos como responsáveis por assegurar contatos entre adultos, crianças ou jovens em períodos estipulados judicialmente para tais encontros. E bom, chegamos finalmente aqui ao nosso item, né? É vedada a participação do assistente técnico da parte nos atendimentos realizados pelo psicólogo do tribunal, né? Conforme previsto na resolução do Conselho Federal, aquela que eu
chamei a atenção de vocês, né, de 2010. Né? E para encerrar, então vejo que tem um posicionamento claro aqui do Tribunal do Rio de Janeiro, publicado, né, depois da lei, né? E vou só trazer mais um aviso para vocês. Opa, só um minutinho, que é o seguinte, que é do TJ de São Paulo, né? E mais recente ainda, número 12, 2017. Está aqui no PowerPoint, né? Vamos ler aqui rapidamente, parágrafo único, o acompanhamento das diligências, não inclui efetiva participação, falando do Código de Processo Civil, tá vendo? Né? Não inclui a efetiva presença do AT durante as entrevistas de psicólogos e assistentes sociais com as partes, crianças e adolescentes. Vejam, né? Quer dizer, o artigo do CPC não inclui a efetiva presença do AT concomitante, né, à avaliação do psicólogo, do perito, seja psicólogo, seja assistente social. Né? Contudo, haver interesse do AT a ser informado nos autos, psicólogos, assistentes sociais do Poder Judiciário deverão agendar reunião prévia e ou posterior às avaliações, expondo a metodologia utilizada e oportunizada a discussão do caso. Quer dizer, deve haver um espaço de colaboração entre eles, mas isso não requer, não significa, voltando aqui, né, não implica que ambos devam estar presentes. E é assim como a gente deve interpretar esse artigo do CPC, correto? Quer dizer, não, a gente lida, inclusive se tratando, é claro que isso serve também para as outras áreas, serve para o serviço social, fundamentalmente, mas para a psicologia, voltando, né, ao tema, né, ao que eu indiquei para vocês, no primeiro momento a gente lida com a realidade psíquica, quer dizer, a presença do assistente técnico, mesmo que ele não queira, prometa que não vai intervir, mesmo que ele diga que não vai fazer absolutamente nada, mas a presença por si só já coloca em ação um conjunto de resistências, porque ele está representando, ele é de confiança da outra parte, que sem dúvida vai dificultar muito, né, o trabalho do que seria dessa avaliação feita pelo perito. Né? Então acredito que com isso a gente tenha respondido o nosso segundo ponto. E agora a gente vai passar na próxima vez para o terceiro ponto e encerramento da nossa conversa, tá bom? Obrigado.